ilustrar livros. Eu amo fazer isso que eu faço todos os dias, né? De criar imagens para esses textos. Eu acho que me divirto durante todo o processo de criação do livro. Na minha cabeça, enquanto não existe nada, só as ideias, eu já estou me divertindo, já estou curtindo a história. Eu não vou pro computador ou não vou pro papel enquanto eu não tenho a história definida na minha cabeça. Eu não preciso ter todos os detalhes, né? Mas eu preciso ter o início, eu preciso ter o problema que acontece, como ele se resolve, né? E como eu finalizo essa história. Isso é uma coisa que eu não consigo muito desenhar enquanto eu vou falando, tá? É meio difícil para mim. Não existe um momento onde eu iniciei ilustração, acho que eu sempre desenhei. Eu me lembro de desenhar desde muito novo. Era o meu prazer pegar os LPs que meu pai tinha, usar como base para os meus papéis e ficar deitado e ficava rabiscando o que eu tinha pela frente. Acho que eu tinha desde cedo assim, a ideia do que eu queria ser quando fosse adulto, né? A gente não tinha muitos cursos na época, não tinha muito para onde ir, assim, mas meus pais me apoiavam com aquilo que eles podiam. Parei de desenhar um pouco na adolescência. Com 15 anos, o meu pai morreu e eu lembro, por ser o filho mais velho, de ter essa coisa de eu preciso arrumar um emprego para ajudar a pagar as contas de casa. Eu lembro de pegar a minha pasta de desenhos, desenhos que eu guardava, os que eu mais gostava, e jogar fora e falar, isso não é o meu futuro. Mas desistir de ser um desenhista ou de continuar desenhando. Sou nascido e criado em Blumenau, né? Nunca saí daqui e é um lugar de doce amargo, assim, para mim. E acho que na minha vida adulta, criando meus filhos, eu aprendi a voltar a gostar. E Blumenau é uma cidade de colonização alemã. E eu nunca me encontrei nesse lugar assim, tá, mas eu não gosto de ser esse cara alemão, mas eu também não entendo nas outras culturas brasileiras, porque não foi parte da minha infância isso. A minha estética, ela não tem essa cara de arte brasileira. O estilo de cidades que eu faço, de certa forma, acho que remete um pouco àquilo que eu vivo na minha cidade, assim, né? A arquitetura daqui é diferente de outros lugares no Brasil. Acho que isso se reflete um pouco na minha arte, né? Desse olhar para fora. E que pode ser um ponto negativo de não me entender no meu próprio país. Eu sempre me encontrei desse não lugar. Eu sempre fui um cara que tinha o sonho de ir para a cidade grande, né? Nos grandes centros, de ver arte, ver cultura. Mas ao mesmo tempo tem os malefícios, né? A insegurança. E Blumenau tem esse quê de um lugar mais seguro, assim, de lugar mais tranquilo, onde você conhece as pessoas, conhece os lugares, conhece os horários. Eu tinha uma prima que sabia do meu desejo por ilustração quando mais novo e ela conhecia o dono de um estúdio de ilustração aqui em Blumenau. Ela falou, você quer fazer um teste lá? Eu consigo pra ti. Pode ser. E eu fui fazer um teste, mas eu tinha na minha cabeça que aquilo poderia ser a mudança da minha vida. E eu lembro de ficar ligando todo dia pro dono do estúdio e falar, olha, como foi o teste? Será que deu certo? Até que um dia ele falou, não, pode vir trabalhar aqui. E aí aquilo foi a grande mudança, né? A partir dali eu comecei a conviver com ilustração e voltar a sonhar em querer ser um ilustrador. Agora já casado, havia me formado em publicidade e propaganda, acabei mudando de área, fui trabalhar na área têxtil. E quando trabalhei nessa empresa, eu descobri um concurso literário e eu venci esse concurso. Como prêmio, eu ilustrei esse livro aqui, do Ilan Brenneman, publicado pela Brink Book. Então essa aqui foi a minha primeira experiência no mercado literário com a minha assinatura, né, Guilherme Karsten, nas ilustrações. E aqui eu utilizei muito digital,
Mas algumas coisas, alguns traços eu fiz manual, né? Então, lápis 6B ou 8B aqui, alguns rabiscos, o contorno ele era todo feito a lápis, eu fiz 2 vezes para dar essa sujeirinha, texturas digitais com texturas manuais. Depois desse livro aqui, eu sabia o que eu queria ser no futuro, eu sabia o que eu queria seguir pro resto da minha vida. Quando eu venci, eu fui para São Paulo com um voucher de R$1.000, então eu voltei para casa com, eu lembro que eram 34 livros. Eu fui atrás de muito material para ler e estudava muitos livros infantis, né? Eu lembro de comprar livros ou ir nas bibliotecas ou livrarias, ficar vendo os livros, tentar entender como é que aquele artista chegou naquela ideia de cena para aquele texto, como ele caminhou de uma página para outra, né? Esse movimento de página, esse movimento de tempo. E aí, uns 10 anos depois, o livro ele acabou migrando para outra editora e houve o convite para eu reilustrar esse livro. Então eu acho muito legal essa evolução do meu trabalho materializada, né, de forma concreta, né? O Guilherme, uns 10, 12 anos atrás, e o traço do Guilherme agora. Acho que é muito mais robusto, claro e assim, acho que um pouco mais ousado também. E o Ilan falou, olha, gostei de trabalhar junto contigo, eu tenho mais uma proposta de livro. Aí ele me passou o texto e falou, essa é a proposta. E eu fiz a ilustração, gostei muito da ilustração, mandei para a editora e a editora reprovou. E aquilo foi um balde de água fria tão grande que eu pensei, a minha carreira que estava decolando, ela acabou, morreu. Morreu, aquilo foi uma crise. Mas aí o Ilan veio com outro texto e falou, mas eu tenho outro texto aqui ainda, vamos pensar no novo texto. Quando eu ilustrei os meus 2 primeiros livros, que é o Manhê e o Conversa para Papai Dormir, eu já havia iniciado uma conversa um pouco mais pessoal com o Ilan. E a gente se encontrou muito nesse mesmo tom de humor, assim, a gente entendia a ideia, a piada um do outro e a gente acabou criando uma amizade. E até o momento são 19 livros. Fazer um livro com ele já não é mais de enviar para a editora um texto e a editora manda para mim. Não, ele vem com uma ideia e fala, Guilherme, tô com uma ideia, olha só, podia ser isso, isso, aquilo. Me dá muito prazer participar dessa conversa juntos, porque enquanto ele está falando do texto, a minha cabeça já está imaginando as imagens e eu tô vendo o que funciona e o que pode não funcionar. Então o livro Enganos, ele é um livro onde você brinca com sombras, né? Uma sombra que pode dizer uma coisa, mas é um engano porque na realidade é outra cena, né? Por exemplo, tem essa cena aqui que eu gosto muito, esse personagem aqui, mas no final das contas essa aqui é a cena, né? Esse livro foi pintado todo manualmente. E depois desses primeiros livros que eu ilustrei, né, outros livros foram surgindo. O problema é que eu trabalhava durante o dia, e então eu voltava para casa às 6h30, 7 horas da noite, e eu tinha inicialmente uma família que éramos eu e a Bea, então a gente dava conta das coisas. Eu tinha um quarto, era o meu estúdio, então eu podia trabalhar lá à noite. Mas aí meu primeiro filho nasceu, o Luca, em 2013, e eu perdi aquele estúdio para virar o quarto dele e eu fui trabalhar na sala. E quando nós engravidamos do Vicente, meu segundo filho, eu sabia que ali eu precisava tomar uma decisão. Ou eu abria a mão da minha carreira de ilustrador e ia me manter no meu emprego estável e tal, mas eu sabia que eu ia perder aquilo que eu mais amava fazer. E aí a gente conversou muito e eu decidi largar o meu emprego para ir trabalhar somente como ilustrador.
Como eu trabalho em casa, meus filhos entram no meu estúdio o tempo todo. Eles querem ver o que eu estou fazendo, eles querem vir pegar os meus livros, querem me chamar para brincar. Então a divisão de trabalho e vida família é um pouco bagunçada. Uma coisa que eu gosto. Eu sempre quis que meus filhos tivessem acesso a mim. E acho que me ver desenhando faz com que eles queiram desenhar também. Então aqui em casa, desenhar é uma atividade frequente. Se você deixa de ouvir o barulho de uma criança, você fica assim, ela tá aprontando. Aqui em casa é assim, acho que eles estão desenhando. Então é o nosso tempo junto. O Carona, ele é minha primeira experiência como escritor, né? Eu havia feito muitos e muitos livros como ilustrador. Acho que eu estava em busca dessa que seria a minha história. Eu tinha esse caderno em casa, vazio, de qualquer ilustração ou texto, e decidi utilizar esse aqui para montar a estrutura do meu livro. Então eu comecei rabiscando algumas ideias de cena, como seria, né? O carro vindo, os personagens a cada cena. Então você vê que faço pouca coisa no papel, era mais para me orientar de quem seriam esses personagens. E depois de pronto a ideia, eu parti para criar os personagens. Então eu criava um, colava na parede, que eles fossem o mais diferentes possíveis um do outro, né? São vários personagens aqui. E depois disso eu fui pro computador criar o personagem no computador mesmo, que é onde eu melhoro, né, cada um deles. Decido as cores. Aqui eu coloquei algumas informações, melhor pôr uma sunga, para não ficar igual ao surfista. Então, assim foi o processo. Depois desse jeito manual, eu vim pro digital, daí é onde eu resolvo todos os detalhes da cena, os encaixes do texto e tudo mais. Quando eu terminei de fazer o Carona, eu enviei para um concurso em Portugal e o livro não venceu o concurso, mas ele recebeu uma menção honrosa. Depois disso, os meus outros livros foram sendo vendidos para outros países, né? O Carona até agora são 11 línguas. Eu descobri que eu não gostava de repetir estilo de ilustração. Isso se acentuou muito mais quando eu ilustrei o Carona. Porque eu sempre mirei em artistas como o Ziraldo, ou como o próprio Maurício de Souza, né? Que ele faz aquele rosto do personagem, você sabe que é o Maurício de Souza, o próprio Ziraldo também. Quando eu descobri o meu estilo no Carona, eu tive uma nova ideia de história, que foi o A. Quando eu sentei para fazer o A, eu pensei, não, o A não combina com esse estilo. E acho que eu não quero nunca mais fazer essa ilustração do Carona para outro livro. E ao mesmo tempo eu aceitei que acho que aquele era o meu processo de trabalho. E gosto de tentar coisas novas o tempo todo, sabe? E por conta desses livros serem publicados lá fora, acabo visitando alguns lugares para divulgar os livros, né? A Inglaterra é um dos países onde eu visitei escolas, ver as crianças interagindo com os livros. Crianças são crianças. Elas falam línguas diferentes, elas têm costumes diferentes, mas elas conseguem rir das mesmas piadas. Você consegue fazer algum barulho bem alto, tipo... Eu me descobri fazendo uma arte mais universal. Hoje a minha carreira já é consolidada a ponto de eu trabalhar o dia todo ou ilustrando livros para outros escritores, ou criando as minhas próprias histórias. Eu acho que um bom ilustrador, ele é alguém que tem repertório. Aquela pessoa que não ilustra exatamente o que o texto está dizendo, mas ela adiciona informações ao texto. Ou às vezes ela contrapõe o que o texto está dizendo para ter esse jogo. Os livros que eu escrevo são livros que eu gostaria de ter lido quando criança. O livro tem que ser um lugar de diversão para mim. Aí, diversão existe tudo. Existe terror, existe ficção, existe
a ação, né? As crianças que leem os meus livros, normalmente são crianças que ainda não têm, ainda não sabem ler, mas a ilustração está ajudando a contar essa história, porque o texto ele pode ser até simplificado, podem faltar informações da história, mas a ilustração ela vem para preencher essas lacunas. A criança só vai aprender a gostar de ler livros a partir do momento que ela entende que o livro é um companheiro dela, que ele acompanha ela nessa aventura, nesse desejo por descobrimento, por conhecer coisas novas, ter novas informações e que tirou dela um sorriso, um livro de fantasia que levou ela para um lugar diferente. Esse livro ilustrado, ele ensina essa criança a ler através das imagens, né? Porque tem um adulto ali lendo para ela a história, contando para ela aquilo que ela não consegue entender. Para mim, o que mais me interessa nesse processo é o momento de a contação da história, quando eles estão lendo o livro juntos, e esse livro ele é esse elo entre o adulto e a criança, né? E é esse momento em que a mágica acontece, né? Você usa o livro como algo para conectar eles, mas você tirou o livro, eles continuam conectados, porque a história fez eles se conectarem.